a música brasileira, eu acho que é uma das maiores commodities que o Brasil tem e que está desperdiçada. Exato. Acho que o Brasil ainda não enxergou o quanto vale o que a gente tem aqui. Com certeza. Não enxergou. Teve uma época que enxergou. A gente tem a melhor música do mundo e quem enxerga são os de fora. São de fora. A gente teve uma época que a gente enxergou isso, o Brasil enxergou isso, que foi na década de 60, de 70 e tal. Alguma coisa na década de 80 também. Depois deu uma... Deu um branco. Teve alguns movimentos bacanas, um rock and roll bacana, algumas pessoas fazendo coisa legal e tal, mas ficou um pouco diluído e as pessoas um pouco tentando se virar, né, cada um por si, né, sem um apoio, assim, sem um apoio de uma estrutura melhor, assim, porque as gravadoras não estavam muito interessadas, né, nas pessoas que estavam fazendo a música que a gente... Você vê que sempre tem alguma coisa de gravadora no meio, né? Exatamente. É impressionante isso, né? Mas eu sinto que agora a gente tem uma retomada com essa coisa da internet. Sim. As caras estão aparecendo. Eu acho que democratizou, mano. Democratizou. Você tem grandes artistas. Você tem hoje um retorno, eu acho, à música brasileira. A gente está voltando um pouco, né? E está começando... Embora, eu acho que antigamente as pessoas eram muito boas no que faziam e por isso ficavam conhecidas. Hoje, só porque elas são conhecidas, todo mundo acha que elas são boas. Você já parou para pensar nisso? A internet tem um fenômeno de que só porque o cara é visitado, ele tem sei quantos views, todo mundo acha que o cara deve ser bom, porque quantos milhões de pessoas seguindo aquilo. Mas e tem não tanta porcaria. não. As maiores views são de coisas totalmente irrelevantes, né? Inclusive musicais, né? Sabe? E a gente vê também, inclusive nesse meio musical, que existe uma preocupação muito performática, né? Das vezes de alguns músicos. E que não é música, né, cara? E a música passa ao longo. Passa ao longo. Não, exatamente. Então, tocar para música ainda é para poucos. Eu acho que ainda sabe, preocupado em fazer a música acontecer. Né? Futebol, né? Isso aí é muito sério, cara. Futebol, a música é jogar junto. Claro, bater uma bola, né? Exatamente. E a música tem essa... Cara, isso que você está falando é muito importante. Importante demais, porque existe é muito fácil a gente se enganar, né? Pra caramba. É muito fácil. Principalmente... Eu lembro que um dia, isso há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu estava conversando com um cara, assim, um aluno da universidade que eu dava aula. Aí eu estava num lugar, tinha um aluno lá, e o cara estava falando mal do Thelonious Monk. Pô, sério. Parei, falei, ainda bem que ele não estava vivo, né? Porque se ele tivesse vivo, ele não falaria mal, não. O Thelonious era maluco, né, cara? Mas aí, cara... Assim, no sentido eu de... ouvi, cara... falei assim, será que eu tô ouvindo certo? Eu falei, cara, como você assim, tá né? falando do mesmo Thelonious Monk que eu conheço. Que eu conheço. Parece o filme do Bird, que ele pega o saxofone. Deixa eu ver se é isso mesmo. Você lembra que ele tá tocando rock? Que ele chega no show. Lembra desse filme do Bird? Lembro, ele pega... claro. Será que esse saxofone toca só isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada. Lembra? Ele tá tocando rock, né? Ele pega o sax na mão do cara e começa... Tem mais nota, né? Não tem, claro. Não tem só isso que você tá tocando. Mas Aí falando mal do Thelonious. Não, aí o cara... Tinha uma pessoa que tava fazendo um comentário, assim... Totalmente... esdrúxulo a respeito do Thelonious, né? Eu falei, cara, mas não é possível, você tá falando do mesmo Thelonious que eu, não é possível, que o cara é genial, cara. Aí ele falou, não, mas ele toca tudo sujo, esbarrado. Ele tá falando do jeito de executar. É que tá. A preocupação era essa. Exatamente. Eu falei com ele assim, olha, a gente tem que pensar onde é que a música tá. Porque às vezes você tem uma coisa tecnicamente que impressiona, mas a música não tá ali. A música não é isso. Às vezes, a música ela não tem que ser complicada nem descomplicada, ela tem que emocionar. Exato. A música tem que fazer o papel de Eu gosto de uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala o seguinte, a arte não foi feita para humilhar, foi feita para encantar. Exatamente. Mas os caras parecem que querem usar a arte como instrumento de... Não é? Que frase maravilhosa. A arte não foi feita para humilhar, foi feita para encantar. Exatamente. Então, se o cara pensar só em bicho, vou chegar aqui hoje, se ele aparecer mais do que a música, já perdeu. Foi, a música já pode ser até que todo mundo faça. A música já saiu. Pode ser até um bom comentário, mas assim, o cara detonou no cima, bicho, e a música? Foi para onde? Da vida que me desperta do seu imenso valor, do compromisso de ser, da alegria de estar, da relevância de crer, de lado a lado chorar, só por viver ao seu lado. Uma coisa que me impressiona muito
vendo você tocar, é essa onda rítmica de mão direita, essas jogadas de levada de mão direita, que você tem muito forte. Como é que você desenvolveu isso? Na verdade, vem muito da região onde eu nasci, né? Eu costumo dizer que nós brasileiros, a gente é um povo totalmente multicultural, porque a gente tem de tudo e toca de tudo. Aí tem que tocar para sobreviver, tem que estar tocando rock, tem que estar tocando axé, tem que estar tocando forró, baião, maracatu, ciranda, tudo. E isso requer tudo levada, né? Criação de levada. E essas questões de muitas rítmicas de música regionais, né? Então eu adapto isso para o meu som, para o som que eu estou tocando, para um black, para uma salsa, seja para o que for. Mas o interessante é que eu não penso nunca apenas no acorde em si. Se eu estiver tocando uma groove, eu penso estou pensando na escala, estou pensando em, sei lá, numa pentatônica da escala, estou pensando em alguma situação que crie uma situação melódica do groove. Então, por exemplo, se eu estiver tocando... Estou tocando Ré menor, por exemplo. Eu não vou ficar o tempo todo fazendo isso. Então, eu crio uma situação melódica. Do mesmo jeito que eu percebo que o baixo, quando está fazendo groove, eles criam uma nuance melódica. Ou seja, tem uma situação melódica. Aí eu faço, cara, a guitarra tem que se comportar da mesma forma no groove, fazendo levada, mas que tem uma situação melódica, né? Então eu penso. Ou seja, criei uma situação melódica, colocando o quê? As notas do próprio acorde, às vezes da penta do acorde. E aí, sucessivamente, se for um Lá menor, ó, tá dentro da penta, então. E sempre estou fazendo ou cocheio ou semicocheio na mão direita, e de vez em quando eu faço uma alternada, que é exatamente o que a galera... Esse... Eu tô tocando todas as notas, mas eu tô tocando só apenas a terceira corda, a nota dó, né? Só dó. Então... Então fica mais fácil de eu pensar também com uma linha melódica como um baixo. No groove. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Como é que você tem um mundo, cara? O mundo da música é uma coisa tão vasta. Tem tantas coisas diferentes para você. Pô, legal. Pra você estudar e conhecer. E eu devo isso, Nelson, totalmente à nossa música. Totalmente. Você, por exemplo, misturar axé music, né? Você toca muito axé, você toca um ritmo chamado Ijexá. Né? Aí você mistura o Ijexá com double stop, com a onda que a galera da África toca, né? Fazendo... Né? Aí você tá... Ijexá. Isso é nosso. Aí você mistura com double stop e África. Na verdade, o que é que acontece? Tudo isso vem muito da parte percussiva, a cunzinha. Eu observo muito isso, né? Sempre que eu vou fazer uma levada nos ritmos regionais, quem é que está sobressaindo para mim? Bateria e percussão. Ou seja, quando eu escuto isso, eu faço, cara, ali é onde está a minha levada. Automaticamente a minha mente faz a levada que a percussão está fazendo. Eu vou botar isso pra mão direita. Quando eu levo, dá certo. Aí já foi. Muito bom, bicho. Isso aí é bom demais, cara. Eu vou te falar uma experiência que eu tive com o Vanderlei Pereira, que é o baterista, um baterista amigaço meu. Salve, grande queridão. Conheci ele aqui quando ele veio aqui. Que bacana. Ele mora em Nova York já há muito tempo. Ele é um baterista também que tem deficiência visual. E eu já fiz vários trabalhos com o Vanderlei. E eu lembro uma vez em Nova York a gente foi gravar o disco
de uma pessoa. E aí, é tudo música inédita, que o Vanderlei não conhecia, eu também não conhecia, mas tinha parte para todo mundo. Aí o Vanderlei, bicho, ele chegou para mim e falou, Nelson, bom, a pessoa que convidou ele gostava dele, sabia que era ele, né? Mas tinha lá umas partituras. E aí ele só me falou assim, Nelson, me dá uma geral, o que acontece aí? Eu falava assim, Vanderlei, aqui, ó, lá do terceiro para o quarto compasso tem uma síncope de cocheia, aí depois, ó, lá no compasso 12, você tem uma figura que é semicolcheia, colcheia, 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 semicolcheia, depois no outro... Bicho, gravando, fazia todas, bicho. Todas. Ele é um gênio, Cara, né, cara? Neguinho lendo, dançava. E ele, pô, de memória, pau! Em todas. E aí, gostou? Então abre a câmera do seu celular e aponta para o QR Code que está aqui na tela. Ou então acessa youtube.com/Um Café Lá em Casa para assistir os programas completos. Agora, se você gostou, mas gostou muito mesmo, então acessa benfeitoria.com/Um Café Lá em Casa e vem contar essa história com a gente.